Bom, recentemente começou o evento de collab desse ano do Fate no server japonês e temos 3 novos servos com isso. Eu vou fazer um vídeo aqui não roteirizado falando um pouco sobre esses servos e o que eu acho deles. Infelizmente, o único que eu vou poder realmente me aprofundar um pouco é o Iori, que é o servo de graça do evento, porque a Yui e a Ushigozen eu não consegui pegar. Eu tô tentando até agora pegar a Yui, mas não vem. Eu vou comentar um pouco do kit delas, das impressões que eu tenho delas, mas eu não tenho propriedade pra falar delas porque eu não tenho elas. Então, eu vou falar mais do Iori mesmo, ele é o ponto principal do vídeo. Olhando assim de cara, primeiro, a arte dele é incrível. Os stats dele, ele tem o mesmo ataque do Yagyu, que é muito alto para um servo 4 estrelas. O HP é ok só, nada fora do comum, não é nem baixo nem muito alto. Agora, o ganho de NP dele. O ganho de NP dele é muito bom mesmo. Ele tem um deck Double Art, Double Quick. Pode não parecer muita coisa porque é só 0,42% de base, mas a carta artes dele de ser 4 hits é extra, ser 6 hits é muito absurdo. Sério, eu vou botar um vídeo de fundo. Esse maluco enche muito a barra dele com essas 2 cartas artes aqui. Chega a ser bem bizarro para um servo gratuito. Quer dizer, não bem bizarro porque existe o Kintoki Rider, né? Não é nada fora assim do comum, mas é muito bom e complementa muito bem o estilo de jogo dele. Falando agora das skills. A primeira skill dele é um absorbe de estrelas por 3 turnos de 500%. É um número razoável também considerando o absorbe padrão de Saber, que é decente. Aumenta o dano crítico dele em 30% por 3 turnos, decente. Ganha estrelas por 3 turnos, 10 estrelas. É muito bom mesmo pra ele. Essa aqui é uma skill crítico incrível, e também aumenta a resistência de debuffs mentais pra ele, que é Charme, Sleep, Paralisia. Pode ser útil, mas eu não posso atestar em muitas aplicações disso, porque eu não vi isso ter efeito até agora. Mas essa aqui é uma skill de crítico muito boa, ela faz tudo o que você quer, dá absorbe, dá dano de crítico e dá estrelas por turno, dá o sustain pra ele. Ainda mais que ele não é um servo quick, ele só tem uma carta quick. Essa skill é muito boa pra ele, ainda mais falando da segunda, mas antes de ir pra segunda, só comentar que isso é 6 turnos de cooldown, ou seja, todos esses buffs vão estar ativos pela metade da luta, ele vai ter esses buffs todos, então é muito forte por causa disso. A segunda skill, carrega 30% da barra dele, aumenta o próprio ataque dele em 20%, ganha 20 estrelas e inflige burn nos inimigos por 3 turnos, em 6 turnos de cooldown também. O burn, a única aplicação que esse burn vai ter mesmo vai ser dar sinergia para ele com o Honey Lake, que é aquela CE muito forte que aumenta o dano quando o inimigo tem burn. Uma CE muito forte mesmo, mas nem todo mundo tem. Então, quem tiver, vai ser uma das melhores CEs para ele, ainda mais quando for fazer solo com ele, porque ele é um servo muito bom para solo, que eu vou falar daqui a pouco por quê. Mas essa skill, 30% de barra, chega a ser bem raro, na real, em servo gratuito. A maioria deles tem 20% só, e o único outro assim que eu lembro de cabeça que tem mais de 20 é o Kintoki Rider. E eles perceberam como que foi um erro dar uma bateria de 50% para um servo gratuito, né? Mas 30% é um número ótimo, ainda mais em 6 turnos de cooldown, com o segundo append, né, de 20%, tipo, não vai ser tão útil assim, mas isso aqui quer dizer que ele consegue lupar, né, usar o NP dele 3 turnos seguidos usando a composição padrão lá de Double Coin e Oberon. Ele consegue usar o NP dele em 3 turnos seguidos por causa dessa skill aqui. Mas além disso, aumenta também o ataque dele em 20% e ganha 20 estrelas, que combinando com a primeira skill, já faz com que ele consiga ter um primeiro turno assim bem forte. Vai ganhar as estrelas, vai absorver elas e vai gerar elas pro próximo turno também. Então, ele é um DPS crítico bem... É tipo o Lancelot, ele é bem autossustentável, ele não precisa tanto assim de ajuda externa. Agora a terceira skill dele, que a gente gosta de falar de Rainbow Buff, né, que é um buff dos 3 tipos de carta, 20% para cada por 3 turnos, tem um efeito de Damage Cut, né, que todo o dano que ele for tomar vai reduzir em 500. Não é tanta coisa, mas na maioria das vezes Damage Cut são por hits e não por turnos. O dele é por 3 turnos, então não vai ser algo que vai salvar ele, mas é algo que vai ajudar muito a reduzir o dano total que ele vai tomar no total desses 3 turnos. E além disso, dá um evade de 2 hits por 3 turnos. Essa skill aqui faz com que ele consiga, fazer solo. Ele não vai ser o melhor servo para solo. Ele não vai ser um nível da Tyra ou do King Hassan, porque ele não tem um Guts, essa aqui é a única skill defensiva dele. Mas tem utilidade, tipo, além de ser um evade de 2 hits, que é bem útil, é flexível porque é por 3 turnos. Você não precisa ser tão
preciso assim no timing de usar ela, ainda mais porque tá junto de uma skill ofensiva. Além disso, tá em 6 turnos de cooldown, então tem um uptime assim bem razoável. E fora de farm, isso aqui também vai ter um uptime melhor ainda, considerando o Double Coin, né? Que ele é um servo, como vocês vão ver, ele é um servo buster. Então, reduzir o cooldown dessa skill aqui, de todas as skills dele, né? Quer dizer, não tem um motivo específico de ser bom reduzir o cooldown pra ele assim em si específico, né? Todo servo é bom reduzir o cooldown, mas é uma coisa que ajuda muito ele. Tipo, você pode no solo começar com uma Koyanskaya, assim, se você quer fazer solo com ele, né? Com uma Koyanskaya e um Changong, usar as skills da Koyanskaya nele pra reduzir o cooldown, usar o Changong pra matar a Koyanskaya e o Changong usa o taunt nele mesmo e se mata. É uma opção engraçada se você quiser fazer solo com ele, porque é um personagem meio da hora, mas eu nem sei porque eu tô falando tudo isso. É uma skill muito boa. O skill set dele é muito bom, ainda mais pra um servo gratuito. Ele é bem consistente. Eu vou voltar nessa skill daqui a pouquinho, vou falar do NP dele primeiro. O NP dele é um NP Buster Single Target, que aumenta Quick e Buster dele em 20% por 3 turnos antes do NP dar dano e dá Sure Hit pra ele por um turno. Também faz o NP dele ganha estrelas quando você usa, de 10 a 30 estrelas variando com o Overcharge. É um NP muito forte mesmo. Obviamente é um servo gratuito, então você vai ter NP5. Então o dano dele... Vou puxar aqui a planilha de comparação de dano. O dano dele não é o maior de todos, tipo... O Karna tem um dano de NP maior, a Hokusai tem um dano de NP maior. Só que o dele não é ruim. Ele passa o dano padrão do Sigurd e da Musashi NP1, o que a maioria das pessoas vai ter eles NP1, né? Não é todo mundo que tem uma Musashi NP2 ou mais. E ele só perde pro Sigurd um pouco com o dano dele de dragão. Então, tipo, ele não dá pouco dano não, tá? Ele dá bastante dano, ainda mais considerando que o NP dele tem esse efeito aqui por 3 turnos, ou seja, ele consegue estacar esse efeito. Então, se ele usar o NP dele 3 turnos seguidos, o terceiro NP dele, ele vai ter, só do NP dele em si, ele vai ter 60% de buff de Buster, junto com a terceira skill ele vai ter mais 20%, então ele tem 80% se ele conseguir usar o NP dele 3 turnos seguidos. É muito forte, e pelo NP dele ser Buster, junto com esse Rainbow Buff aqui aumentando todos os tipos de carta dele, faz com que, junto com o fato de que a carta artes dele seja muito forte, faz com que ele seja excelente para Mighty Chain, que é uma mecânica que a gente vai ganhar no jogo no aniversário desse ano. Que, basicamente, se você usar uma carta de cada tipo numa chain, se é uma carta Buster, uma carta Arts e uma carta Quick na mesma chain, aumenta o efeito de todas essas cartas. Ou seja, o que isso afeta? Quer dizer que quando ele usar o NP dele, que é Buster, e usar a carta Quick e a Arts dele, vai aumentar muito a potência dessa carta Quick e dessa carta Arts. Ainda mais dessa Arts no final da chain, vai encher muito o NP dele. Eu vou ver se eu tenho vou botar um clipe aí pra vocês verem como que isso é em prática. Mas no geral, o Iori é bem forte. Eu testei um pouco já ele, tipo, tudo bem que era com o dano do evento, então não era a situação mais realista, né, de uso dele, mas é um dano bem alto. Não um dano bem alto, ele é muito consistente, o kit dele faz muita coisa completinha uma com a outra, e no geral ele é muito sólido. Eu provavelmente vou dar Grail nele, eu gostei muito da gameplay dele, e se pá, ele é um dos melhores Sabers 4 estrelas de gratuito que a gente já teve. Esse pá, eu tô achando ele mais consistente do que o Karna. E o Karna é muito forte. Ok, então vamos falar brevemente da Yui e da Ushigozen. A Yui é uma caster 4 estrelas. O ataque dela não importa muito, mas agora o HP dela de 13k é muito alto. Ela tá beirando o HP de 5 estrelas. E o deck dela é um deck Triple Arts, com ótimos hit counts, ainda mais na Artes, com um ganho de NP base de 0.54. Traduzindo, o ganho de NP dela é muito bom. Se ela fizer uma chain de Triple Arts dela mesma, praticamente vai encher a barra dela inteira. É muito forte o ganho de NP dela. A primeira skill dela é bem egoísta, é um Guts de uma vez por 5 turnos pra ela mesma, dá um heal pra ela por turno por 5 turnos de 1000 de HP e deixa ela imune a um debuff por 3 turnos, dá debuff immunity uma vez por 3 turnos pra ela. É um Guts bem forte porque é um Guts de uma vez em 5 turnos com 6 turnos de cooldown, então
É um Guts muito acima da média para ela mesma. Não complementa muito o kit dela, mas dá uma utilidade caso seja uma luta difícil, né? Ela consegue sobreviver bem por causa dessa skill. Você não precisa ser tão preciso com o timing, já que só tem um turno assim de diferença da ativação da skill para o cooldown dela. A segunda skill dela é uma bateria de 20% para party, aumenta o dano de NP da party menos ela em 30% por 3 turnos, que nem importa porque o NP dela não dá dano, né? Ganha 15 estrelas por turno por 3 turnos e reduz o ataque de todos os inimigos em 20% por 3 turnos, com 7 turnos de cooldown. O cooldown dessa skill é meio alto, mas compensa quando você para pra ver tudo que essa skill faz. Essa skill é muito forte. 20% de NP pra par é muito bom, né? Não são todos os bonecos que tem isso, tipo, não é raro, mas também não é comum ter. Agora, isso, 20% pra par com 30% de dano de NP é muito forte mesmo. 30% é um valor muito alto para um efeito em área. A maioria desses efeitos em área é em 20%. E também ganha 15 estrelas por turno. E além disso, ainda reduz o ataque dos inimigos em 20% por 3 turnos, ou seja, é um buff de defesa para party de 20% por 3 turnos. Essa skill não tem muito o que falar, mas é muito forte mesmo. Agora, a terceira skill dela. Essa é uma skill target, ela dá um buff de 30% de artes para um aliado por 3 turnos, aumenta o dano crítico deles em 30% por 3 turnos e carrega 30% da própria barra de NP da Yui, ou seja, com a segunda skill, ela tem uma bateria de 50% para ela mesma, que facilita muito usar o NP dela, apesar do ganho de NP dela já ser bem alto. É uma pena que esse efeito de artes é só para um aliado, porque como vamos ver ali no NP dela, ela não vai tirar proveito do próprio NP, mas é um buff assim para um aliado muito forte. Essa skill é muito boa, ainda mais com só 6 turnos de cooldown. De passiva, a única coisa que importa é essa aqui de aumentar 7% de arte para ela, porque 6% de aumentar a aplicação de debuff não vai influenciar tanto assim na segunda skill dela. Agora, o NP dela é mais importante. É um NP bem único, por sinal. É um NP artes de buff que faz o seguinte: se o seu aliado tem um buff de quick, ele ganha um buff de ataque. Se o seu aliado tem um buff de artes, ele ganha um buff de crítico. E se o seu aliado tem um buff de buster, ele ganha um buff de dano de NP. E além disso, cura o HP da party, variando de 3.000 a 7.000. É muita coisa. Esse aqui é o... Eu posso estar enganado, mas acho que eu não tô. Esse aqui é o melhor... Essa aqui é a melhor cura de NP do jogo inteiro. Tipo, tem algumas outras curas de NP que são do mesmo nível, mas não da mesma consistência que a Yui consegue spamar o NP dela por causa do ganho de NP alto dela. Um ótimo NP de cura, mas vamos falar do efeito principal. O efeito de cada buff varia com o nível de NP dela, ou seja, ela é meio pay to win. Se você tiver ela NP5, esse NP fica bem forte. Mas vamos falar dela NP1 porque é o mais normal a se ter, né? Se o aliado tiver um buff de quick, ele ganha 20% de ataque, de buff de ataque. Se ele tiver um buff de artes, ele ganha 30% de buff de crítico. E agora, se ele tiver um buff de buster, ele ganha 20% de dano de NP. Se ele tiver um buff dos 3 tipos, ele ganha todos esses efeitos. Mas isso só se aplica a buffs padrões, não se aplica, por exemplo, passivas. Se a própria Yui não ganha o buff de artes só por ela ter essa passiva aqui. Mesma coisa com Riding e com Madness Enhancement, que é o buff de Quick e a passiva de Buster. Vamos pegar então, por exemplo, o próprio Iori, que a gente acabou de falar. Ele tem um Rainbow Buff no kit dele, ou seja, só dele ter essa skill aqui ativada, ele vai ganhar todos os buffs do NP da Yui. É uma sinergia até fofinha entre os dois. Isso aqui tem muita aplicação. Eu tenho visto muito clipe, né, mostrando a Yui. Ela parece estar bem forte e bem consistente. Tipo, por um 4 estrelas, eu tô bem surpreso com o que ela tá conseguindo fazer. Ela provavelmente vai ser um dos melhores suportes 4 estrelas do jogo. E eu tô tentando pegar ela. Tipo, eu não posso falar muito além disso, né? Porque eu não tenho ela. Mas olhando assim por alto pelo kit dela e pelo que ela consegue fazer, é bem consistente, é bem forte e bem útil também para um 4 estrelas. Agora vamos falar dos 5 estrelas do evento, que sinceramente não deu uma primeira impressão muito boa, não. A Ushigozin, ou a Minamoto no Raiko jovem, não é muito loli, mas é mais jovem. Ela é um Avenger EOE Quick. Não é a melhor combinação, sinceramente é uma combinação bem perigosa pra ela mesma, né? Não é muito promissor, mas vamos dar uma olhada nela. Tem 12.430 de ataque, que é muito alto, é um dos maiores do jogo. 12.000 de ataque
passável, eu acho que é abaixo da média. E o ganho de NP dela, 0.55, com um deck Triple Quick, com 6 hits em cada carta Quick, ela tem um ganho de NP nas cartas dela muito alto, é bem alto mesmo. Fora de ter uma geração de estrelas bem alta por ter 3 cartas Quick com 6 hits cada, né? E 5 hits no extra. Em questão de carta base, né, de face card, ela tá muito boa mesmo. Agora vamos falar das skills dela. A primeira skill dela, ela aumenta o próprio dano dela contra inimigos demônicos em 50% por 3 turnos, aumenta o próprio dano dela contra servos de Earth Attribute por 3 turnos, 50%, e aumenta o próprio dano crítico dela em 30% por 3 turnos. Infelizmente, demônico não é a trait mais comum que tem, tipo, é recorrente, mas não tanto. Não sei se fez sentido. Não é tão raro, mas também não é tão comum. Tá ali no meio. Agora, isso aqui de Earth Attribute só afetar servo é um pouco ruim, porque exclui todos esses inimigos aqui que são bem comuns, tá ligado? Acaba não fazendo com que ela tenha tanta utilidade assim quanto ela deveria ter se isso fosse pra qualquer tipo de inimigo, não só pros servos. Mas é uma skill decente. Ainda mais que tem um dano de crítico extra aí de 30%. A gente vai ver no kit dela que esse não é o único buff de crítico que ela tem. Mas vamos falar então da segunda skill. A segunda skill aumenta o Quick e o Buster dela em 30% por 3 turnos. Um buff de 1 hit de ataque nela, né? Que toda vez que ela usa uma carta Quick, aumenta o dano crítico dela em 20% por 3 turnos. E isso podendo estacar 5 vezes em 3 turnos. Assim, ela consegue, teoricamente, estacar 100% de dano crítico com essa skill. Só que é meio difícil, ela precisa atacar 5 vezes em 3 turnos com as cartas Quick dela. Isso numa composição com 3 servos em campo é meio difícil de acontecer porque as cartas Quick dela não vão rotacionar tão rápido assim, né? Ainda mais em só 3 turnos. Vindo da edição aqui, eu vi que esse efeito aí de estacar dano crítico também se aplica ao NP dela, porque o NP dela é uma carta Quick, então ela consegue sim bem facilmente estacar isso aí para 100% e agora vendo assim, é uma skill bem forte, tá? Então, só me corrigindo aí antes que eu poste esse vídeo. Mas enfim, é uma skill decente, buff de Quick e de Buster é útil, ainda mais voltando aqui pra Yui, ela dá um buff de artes, então se você estiver usando a Yui com a Ushi, né, que questão de lore, porque a Yui é mestra da Ushi no Fate Samurai, ela vai ter todos os 3 tipos de carta, né, então a Yui vai conseguir usar o NP, vai dar todos os buffs de NP pra Ushi, né. Esse efeito aqui é forte porque ela é um servo voltado para crítico, né? Então ela tem uma skill que consegue ficar estacando dano de crítico nela mesma. É bem útil, é bem forte. É uma skill decente. O fato do buff de crítico ser aplicado antes da carta dar dano, tipo, quando a carta for bater, o buff de crítico é acionado antes da carta dar dano. Então, tipo, na primeira carta Quick que ela for usar, essa carta já vai estar com 20% de dano crítico extra. Tá falando aqui que é tipo primeiro, né? Não tem muito o que falar dessa skill. Tipo, é decente, né? Nada absurdo. Agora, a terceira skill dela é onde eu me decepciono com ela. Ela aumenta o absorbe de estrelas dela por um turno. 2000% é um número bem alto. Então, tipo, todas as estrelas vão pra ela. Aumenta o dano crítico dela em 50% por um turno. Aumenta o dano de NP dela por um turno em 30%. E carrega 50% da barra dela. Se os efeitos dessa skill fossem 3 turnos, cara, tipo, pelo menos o Absorb, que se vocês não sabem, a Avenger tem um Absorb muito ruim, é do nível de Berserker. Então, se eles querem ser um Avenger de crítico, tipo a Jalter, eles precisam ter um Absorb consistente no kit deles. Agora, um Absorb de um turno só, cara, não ajuda ela. Além disso, o buff de dano de NP ser um turno só junto com a bateria dela. Isso aqui quer dizer, eu ia falar isso só no NP, mas quer dizer que ela não funciona em farm. Ela é muito pior que o Dantes pra farm. Então, eu vou falar mais isso nas conclusões, mas não é boa pra farm. Também não é boa pra solo porque ela não tem nenhuma skill defensiva no kit dela. E como vocês sabem, não tem nenhum suporte quick defensivo bom. A melhor coisa seria a própria Yui, porque ela cura.
Então, ela não é nem boa pra farm, nem boa pra solo, mas ela quer tá sozinha pra conseguir estacar a terceira skill dela rápido, porque ela não consegue fazer isso direito numa rotação de 3 turnos com outros 2 suportes no time. Ela tá numa situação, tipo, ela tem um potencial bem alto, os números dela são muito bons, a consistência de crítico, de geração de estrelas, de ganho de NP dela é boa. Na maioria das vezes você nem vai precisar de uma Absorb, porque ela vai conseguir ficar gerando 50 estrelas toda hora que ela usar o NP com uma Quick Chain. Mas acaba que não faz com que ela seja muito consistente nesse quesito, porque não é todo turno que ela vai conseguir fazer uma Quick Chain com NP, e não, o NP sozinho dela não consegue gerar 50 estrelas. Então parece que tá faltando alguma coisa no kit dela, sabe? Mas enfim, as passivas dela, passivas padrões de Avenger, aumenta a geração de ganho de NP quando ela toma hit, aumenta o dano crítico dela, carrega 3.8 de NP por turno, que é um número bem alto dessa passiva, né? Ela tira bastante proveito disso nas situações padrões. Aumenta o buff de Buster dela em 12%, mas ela só tem uma carta Buster. Ela tem outra passiva que aumenta o dano crítico das cartas Quick dela em 20%. Outra coisa que essa passiva aqui me lembrou, ela não é muito boa, ela não tem sinergia boa com a Skad Ruler, porque ela só tem uma carta Buster, ela tem muito mais sinergia com a Skad Caster, o que é meio ruim, porque a Skad Ruler é melhor e mais consistente que a Skad Caster. Então, ela é um servo totalmente focada para dano de Quick, para crítico de Quick, que não, por si só, não é ruim. A Arikyu é outra serva que é totalmente focada em dano crítico de Quick, mas a Arikyu é mais consistente, a Arikyu é bem mais consistente que ela. Agora, vamos falar do NP, que não tem muita coisa para falar. É um NP bem meia boca. É um NP AoE de Quick de 6 hits, que reduz a chance de ataque crítico dos inimigos em 30% por 3 turnos. Tem um stun de 40% de chance de acertar, que é bem... Nossa, é muito inconsistente. Ele vai dar stun na hora que você não quer, vai deixar de dar stun na hora que você quer. Eu não gosto nem um pouco desse efeito. E o efeito de Overcharge é que dá dano, aumenta o dano contra inimigos de Earth Attribute, que comba muito bem com a primeira skill dela. Então, se tiver algum... que nem o Taigong, que eu fiz um vídeo ano passado, ela é um Avenger bem especializado em dar dano em inimigos de Earth Attribute. Mas, cara, parece muito que tá faltando alguma coisa no kit dela. Papo reto, ela é um daqueles servos que lança e, tipo, já parece que precisa de um buff. Não que todo personagem novo que lança precisa ser top tier, precisa ser da power creep no que é antigo, mas só que além de dano crítico e geração de estrela, ela não tem muita coisa assim... Eu posso estar falando besteira, porque eu não tenho ela, eu ainda não usei ela, eu tô falando só por alto aqui do que eu vejo do kit dela. Agora, ela não é nem boa pra farm e nem boa pra solo. Também não é o ideal usar ela em um time, porque ela não precisa toda hora estacar essa skill ao máximo para ter 100% de crítico, mas é o ideal, né? Se você consegue fazer isso com a skill, o ideal é que você tente fazer isso. Mas eu não tenho muito o que falar dela além disso. Tipo, eu vi que no site mais famoso japonês, né, da comunidade japonesa, eles botaram ela num ranking bem alto. Até agora eu não consegui entender o porquê, então eu posso estar errado, posso mesmo estar com uma impressão errada dela. É uma coisa que eu só conseguiria dizer mesmo testando, mas eu não consegui testar ela porque eu não tenho ela. Minha primeira impressão é que não estou impressionado. É o que eu posso dizer, não me surpreendeu. Mas ela tem números bons, como eu falei, ela pode conseguir ficar lopando o NP dela direto com essas cartas Quick aqui, eu não tô sabendo disso. Mas, no geral, é isso, o vídeo. Acho que vai ficar bem maior do que, olhando aqui, o tempo de gravação vai ficar bem maior do que meus outros vídeos padrões, né? Eu não tô roteirizando porque senão ia demorar muito pra fazer esse vídeo, escrever o roteiro desses 3 aqui. Mas no geral é isso, eu tô bem surpreso com o Iori, eu gostei muito dele, gostei muito da Yui também, tô querendo pegar ela. Agora a Ushigozin, que era pra ser o destaque desse evento, 5 estrelas desse evento, não me surpreendeu muito. Mas eu posso estar errado. Mas no geral é isso. Se você gostou do vídeo aí, dá um like. Eu espero conseguir fazer esses vídeos de primeira impressão mais curtos. Se pá, eu faço um vídeo pra cada servo futuramente, em vez de fazer um vídeo só. Mas no geral é isso. Valeu aí.